E aí, pessoal do Leopoldo Miranda, como que vocês estão? Eu sou Marco Túlio e hoje eu vou falar um pouco sobre o conteúdo de Gimnosperma e de Angiosperma, que são dois grupos do domínio das plantas e que constituem o conteúdo do PET 2 da semana 5 e 6. Vou começar então revendo o que vocês viram do domínio das plantas até aqui. A gente viu que tudo começou com as algas verdes, em que quando elas iniciaram o processo de conquista terrestre. Quando as algas verdes iniciaram o processo de conquista terrestre, possibilitou a diversificação dessas algas em diversos grupos de plantas. O primeiro grupo de planta que nós vemos são as briófitas, as chamadas briófitas representadas pelos musgos. Como são as características desses musgos, né, dessas briófitas? Elas são avasculares, porque elas não apresentam sistemas de condução de seiva, né, o xilema e o floema, e elas não apresentam os tecidos verdadeiros, por isso elas são constituídas de rizoide, cauloide e filoide. As briófitas, elas apresentam dependência da água para a reprodução, pois a água que faz com que a transferência de gametas para que haja a fecundação. O segundo grupo que se vê é as pteridófitas, que são representadas, por exemplo, pelas samambaias. Já essas pteridófitas, elas são plantas, né, um grupo de plantas vasculares, ou seja, elas apresentam os sistemas de condução de seivas, de xilema e de floema, e elas apresentam tecidos verdadeiros, formando então raiz, caule e folha. Uma característica comum entre pteridófitas e briófitas é que as pteridófitas ainda depende da água para a reprodução, para o processo de reprodução. Outros dois grupos que diversificaram são as chamadas que nós vamos ver agora nessa aula, que é o grupo das gimnospermas e das angiospermas. O que será que elas fazem desses dois grupos diferente das briófitas e das pteridófitas? E o que esses dois grupos, as gimnospermas e as angiospermas, diferem entre si? Primeiro, eu vou começar falando sobre as gimnospermas. O nome gimnospermas, gimno representa nu, significa nu, e esperma significa semente. Ou seja, esse grupo, o nome dele significa semente nua, porque nesse grupo foi o primeiro grupo que surgiu as sementes, a estrutura da semente, e essa semente ela não é revestida por nada, ela é nua, ou seja, ela é livre no ambiente. Não há nenhuma proteção dessa semente nesse grupo de planta. Qual é a característica desse grupo de planta? Essas plantas, as gimnospermas, elas são árvores de médio e grande porte. Ou seja, por que elas têm esse tamanho de médio e grande porte? Isso é graças ao sistema de vascularização, que elas são vascularizadas e que possibilita, então, o crescimento das plantas. E elas apresentam também tecidos verdadeiros, que fazem com que elas formem raiz, caule, folha e agora as sementes, que é uma conquista que elas tiveram em relação aos grupos anteriores. Vou falar agora um pouco sobre as conquistas evolutivas, ou seja, quais são as características que surgiu nesse grupo e que não tinham nos grupos anteriores, nem nas pteridófitas e nem nas briófitas. Primeiramente, as briófitas e as pteridófitas, eu disse que elas apresentam dependência da água no processo de reprodução, pois a água que vai conduzir os gametas para que formem a fecundação desses grupos. Já nas gimnospermas, elas se tornam independentes da água. Elas não são mais dependentes da água devido a uma estrutura que surgiu nela, que é chamada de grão de pólen, que eu vou falar daqui a pouco um pouco sobre. Outra conquista evolutiva que surgiu nesse grupo, uma característica que surgiu nesse grupo, é as chamadas sementes, que é a estrutura que armazena o embrião. As sementes, como vocês podem ver aqui embaixo, elas apresentam uma estrutura um revestimento, elas apresentam uma reserva nutritiva, que é chamada de endosperma, e o embrião. Então, o embrião, a partir desse grupo, o embrião ele está contido nessa estrutura que é chamada de semente. A outra conquista evolutiva que possibilitou a independência da água para a reprodução é o chamado grão de pólen. O grão de pólen é uma estrutura masculina, da reprodução masculina, de gameta masculino,
que é uma estrutura que guarda os gametas masculinos, as células germinativas, e essa estrutura ela é chamada de alada, ou seja, porque ela apresenta tipo uma asinha que permite que ela seja dispersa, que ela seja levada até a estrutura feminina, não pela água mais, mas sim pelo vento. Ela meio que consegue voar, ela aplana através do vento e ela é levada carregada até a estrutura feminina. Então, essa estrutura fez com que criasse nesse grupo a independência da água no processo de reprodução. Outra característica desse grupo é a formação do tubo polínico pelo grão de pólen, que posteriormente nós vamos ver o que é esse tubo polínico e por que ele é importante. Eu vou começar falando então sobre o ciclo reprodutivo das gimnospermas. Vale lembrar que lá nas briófitas, a fase que era permanente nas briófitas era chamada gametófita, ou seja, a fase gametofítica ela era persistente, vamos dizer assim, ela que durava a maior fase e só no processo reprodutivo que ocorria o processo de esporos. Já a partir das pteridófitas, a fase que persiste, que é persistente, é chamada de esporofítica. E gimnosperma também é a parte que persistente é chamada de esporofítica, que é a árvore. A árvore ela é a fase da planta que é chamada de esporofítica. Quais são as estruturas reprodutoras da árvore, desse grupo de gimnospermas? As estruturas reprodutoras ela é chamada de estróbilo, cone ou pinha. São tudo sinônimo uma da outra. Aí nós temos que pode ter os estróbilos masculinos e o estróbilo feminino, né? Vocês talvez já viram essas estruturas, por exemplo, em pinheiros, na araucária, que são representantes desse grupo das gimnospermas. Aqui a gente vê, né, o estróbilo masculino ou cone masculino e aqui o estróbilo feminino. O estróbilo masculino, ele apresenta várias estruturazinhas, várias bolsas. Essas bolsas, dentro de cada bolsa dessa, aqui a gente pode ver uma ampliação. A gente tem que aqui é produzido os chamados grãos de pólen, que são as estruturas masculinas de reprodução. Como eu falei anteriormente, o grão de pólen foi uma conquista evolutiva que possibilitou a independência da água. Como vocês podem ver, essa estrutura ela é alada, né, que ela apresenta então essa estruturazinha, tipo uma asa que possibilita ser carregada pelo vento. E é dentro dos estróbilos masculinos de cada estrutura dessa, de cada bolsinha dessa, que é produzido então esses esporos, que é o grão de pólen. O esporo é o grão de pólen. É produzido na parte masculina da planta, no estróbilo masculino. Já no estróbilo feminino, a gente tem que cada estrutura dessa, no estróbilo feminino, apresenta as chamadas, que o que é importante aqui, de oosfera. Oosfera é o gameta feminino, que é produzido, então, pelo estróbilo feminino, que fica contido, a oosfera ela fica contida dentro de uma estrutura que é chamada de arquegônio. Agora eu vou falar um pouco sobre o ciclo reprodutivo em geral. O que vocês precisam prestar atenção nesse ciclo? Saber que, em uma planta, nós temos, aqui está chamado de megastróbilo. Megastróbilo é a parte feminina, é o estróbilo feminino. E microstróbilo é chamado a parte masculina, o estróbilo masculino. Como vocês viram, como eu disse anteriormente, o megastróbilo, né, a parte feminina, o estróbilo feminino, ele produz no óvulo dele, na região do óvulo, ele produz a oosfera. Então, a parte feminina, ela produz oosfera. Já a parte masculina, o estróbilo masculino, ele forma o chamado grão de pólen, que é a estrutura que carrega as células, os gametas masculinos. Essa estrutura, como que ocorre, como que a parte masculina chega na parte feminina que eu disse? Por ela ser alada, ela apresentar essas asinhas nessa estrutura, elas ocorrem através do processo chamado de polinização. Ele encontra esse processo de polinização, que é o encontro da parte masculina com a parte feminina, que nesse caso ela ocorre através de um processo chamado anemofilia, é uma polinização anemofilia. Por quê? Porque ela é feita pelo ar, pelo vento.
Tendo encontrado, então, a parte feminina com a masculina, então, o grão de pólen, ele vai liberar, ele vai começar a formar o chamado tubo polínico. O que é o tubo polínico? Eu trouxe uma imagem aqui para representar esse tubo polínico. Quando o grão de pólen, ele chega na estrutura feminina, ele libera, ele produz o chamado tubo polínico, que é um tubo que vai ligar a estrutura masculina, o grão de pólen, ao óvulo, à oosfera da parte feminina, né, a oosfera, e nesse tubo polínico, então, as células germinativas da gimnosperma contida no grão de pólen irão, então, ser encaminhadas para a oosfera, possibilitando, então, a fecundação, correto? Tendo fecundado, irá formar o embrião. Esse embrião, ele é contido em quê? Que eu disse anteriormente que é uma conquista evolutiva desse grupo. Nas sementes. Essa semente, não sei se vocês já ouviram falar, mas as sementes, né, chamado pinhão. Né, em alguns locais, ele é famoso até comer essa semente, que é bastante gostosa. O pinhão, ele é a semente que, a estrutura, né, a chamada semente, que reveste que o embrião, que protege o embrião. Como eu disse no início da aula, a semente ela é formada por uma casca, por um endosperma, que é a reserva nutritiva, e pelo embrião. Quando essa semente, que não é revestida por nada, ela é livre no ambiente, ela é livre, ela não é revestida nada por um fruto, por exemplo, essa semente ela entra em contato com o solo, ela irá então, em condições ideais, germinar, gerando então a nova planta que vai crescer e vai dar início novamente à produção de gametos da oosfera, do grão de pólen e gerar então a reprodução. Agora eu vou falar um pouco sobre as angiospermas. Pelo nome, angiosperma. Anjo significa bolsa e esperma, semente. Ou seja, ao contrário das gimnospermas, que a semente era nua, nesse grupo aqui eles desenvolveram uma bolsa que reveste as sementes, que protege ainda mais as sementes no ambiente. Quais são as características desse grupo? Esse grupo é o maior grupo dominante do planeta, do domínio das plantas, que conseguiu maior diversificação e explorar diversos ambientes. Esse grupo é o grupo das árvores frutíferas, que produzem frutos, flor e frutos no caso. Essas árvores, elas apresentam tecidos verdadeiros, que elas formam raiz, caule e folha, no caso agora sementes, frutos e flor, e elas também são vascularizadas, elas apresentam um sistema de condução de seivas. Quais são as conquistas evolutivas desse grupo em relação às gimnospermas, as pteridófitas e as angiospermas? E as briófitas e as pteridófitas e gimnospermas. As angiospermas, elas surgiu duas características, as flores e os frutos, que não é presente em nenhum dos outros grupos. A flor é uma estrutura, aqui a gente tem uma flor da lobeira, da chamada lobeira, que a flor ela é uma estrutura que ela serve para atrair polinizadores. E o fruto, ele é a estrutura desenvolvida, a bolsa desenvolvida para proteger o embrião que está contido nas sementes. Vou falar um pouco sobre a estrutura das flores. Primeiramente, a flor ela tem estruturas masculinas e estruturas femininas. Ou tem flor que apresenta as duas estruturas juntas. Primeiro, então, eu vou falar sobre a flor masculina. A estrutura masculina ela é chamada de androceu. O androceu é essa estrutura aqui, ó. A parte masculina ela é formada por antera, que é a região onde é produzidos os grãos de pólen, e o filete. Essa é a estrutura masculina. E essa estrutura masculina ela é chamada de androceu. A flor que apresenta somente a parte feminina, que é essa estrutura aqui do meio em destaque, que é chamada de gineceu. O gineceu ele é formado pela estrutura do estigma, estilete, ovário e óvulo. O óvulo é onde ocorre a fertilização, a produção dos gametas do gameta feminino que é contido no ovário. E como eu disse, há flores que elas apresentam as estruturas tanto feminina quanto masculina na mesma flor. E elas são assim. Elas apresentam o androceu, que é formado pela antera e pelo filete, e o gineceu, que é formado pelo estigma, estilete, ovário e óvulo. Correto? Dito isso, eu vou falar de outras estruturas da flor.
Uma flor completa, ela é formada pelo pedúnculo. O pedúnculo é esse cabo que conecta a flor à planta. É esse cabinho aqui. É esse cabo aqui. Já o chamado receptáculo é a parte que liga, que está ligando, vamos dizer, é o feixe de ligação do pedúnculo à flor. Nós temos também as chamadas sépalas. As sépalas, elas são essas estruturas que são tipo uma folhinha que estão debaixo das plantas, da flor, que é essa estrutura aqui, olha, que vocês podem ver aqui. Nós temos também uma característica da flor que é chamada de pétala, que é essa estrutura aqui que algumas pessoas, quando pegam margarida, ficam brincando de bem me quer e mal me quer, que vai tirando as pétalas das flores. Outra característica que nós temos da flor é as partes reprodutoras, que eu já disse que é o androceu e o gineceu. Nessa planta aqui, que é, por exemplo, a flor do hibisco, ela apresenta tanto o androceu quanto o gineceu na mesma flor, ou seja, a flor dele apresenta a parte masculina e feminina juntas. Nós temos aqui, então, a parte feminina, o estilete, né? E o estilete ele é representado por essa região aqui, esse cabo aqui. Nós temos aqui o estigma, que é a parte também que compõe a parte feminina, que são essas pontinhas, essas bolinhas aqui na extremidade superior. E nós temos aqui a antera representada, que é a parte masculina, que são essas estruturas aqui em volta do estilete. Correto? Então, como eu disse para vocês, nós temos que a antera, que é uma estrutura masculina, que compõe a estrutura feminina, ela é masculina, quer dizer, ela é responsável pela produção do grão de pólen, que é a estrutura que a gente já viu, que é a estrutura que armazena, que contém o gameta masculino, que ela é alada e que permite a condução, por exemplo, pelo vento, a dispersão pelo vento. E nós temos a parte feminina, que é o gineceu, que ela apresenta o estigma, a estrutura do estigma, que ela é responsável que é a estrutura onde recebe o grão de pólen. O grão de pólen, ele chega nessa estrutura, ele chega na estrutura feminina pelo estigma. E nós temos o óvulo. Esse óvulo é a região onde apresenta o gameta feminino, e é esse óvulo que irá, quando fecundado, originará o embrião, que é a semente. E o ovário é a estrutura que reveste o embrião e que formará o fruto, que é a bolsa que protege o embrião, a semente. Correto? A polinização. O que é polinização? É o processo é um modo de reprodução, é a forma que vai ocorrer a transferência de pólen, do pólen masculino para o pólen, a estrutura masculina para a parte feminina. Como é que ocorre nesse grupo de planta? A polinização, como eu disse, algumas plantas elas apresentam a estrutura masculina e feminina em uma só flor. Se elas têm a parte masculina e feminina numa só flor, elas podem fazer simplesmente a autopolinização, ou seja, o seu grão de pólen será produzido e chegará sozinho pelo vento no estigma, na parte feminina, e vai poder, então, fazer a polinização. Já também, um outro modo é a chamada polinização cruzada, que é feita através de animais, como, por exemplo, a abelha. A gente não fala que a abelha, vocês já ouviram falar que a abelha é um inseto polinizador? Então, a abelha ela vai na flor para a procura do néctar. Quando ela procura o néctar, ela acaba vamos dizer, sujando com os grãos de pólen. Isso aqui tudo nela são grãos de pólen. Quando então ela vai em outra flor, ela acaba então deixando os grãos de pólen na outra flor e faz então a polinização, correto? Tendo então um grão de pólen chegado na estrutura do estigma, na parte feminina, esse grão de pólen ele irá desenvolver o tubo polínico, que esse tubo polínico é um tubo que vai conectar a estrutura do grão de pólen, que armazena a estrutura masculina, até o óvulo, para que ele possa, então, nesse tubo polínico, conduzir as células germinativas, as células masculinas, ao óvulo, possibilitando, então, assim, a fecundação.
Esse óvulo, como eu disse, ele vai gerar as sementes e esse óvulo ele está contido no ovário. E esse ovário vai gerar um fruto, correto? Para que serve o fruto? O fruto ele foi uma grande vantagem evolutiva que surgiu nesse grupo, porque eles, além de protegerem as sementes, eles apresentam também uma adaptação para que eles sejam dispersos no ambiente com mais eficiências. Por quê? Eles apresentam cheiro agradável, eles apresentam sabor, cores que atraem seres que irão polinizar, que irão dispersar esses frutos, essas sementes para bem longe da planta mãe, fazendo com que então, possibilitando então que esse grupo de planta diversificasse para diversas partes do mundo, do planeta, correto? Então nós temos que, a partir da flor, a gente tem o fruto, né? Ou seja, o fruto ele advém da polinização das flores, ou seja, da reprodução nesse grupo, vai produzir então as sementes a partir do óvulo que foi fecundado e que vai formar o fruto que vai revestir essas sementes, correto? Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato, eu estou à disposição. E é isso. Muito obrigado.